Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre os riscos da anemia, as verdades e os mitos sobre este tema. A minha convidada é a doutora, médica, hematologista Cristiane Hatsui Natori. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda. Mas antes de dar a palavra para a senhora, eu quero apresentar aqui o seu currículo. A doutora Cristiane, ela é médica hematologista. E nós vamos começar vendo daqui a pouquinho o que é isso, né? Hematologista. A doutora vai explicar. Ela é graduada em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especializada em hematologia e hemoterapia pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E, além disso, hoje ela é médica assistente do Serviço de Hematologia do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Doutora Cristiane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero deixar a palavra aberta para a sua complementação de apresentação e a senhora já começa esclarecendo a dúvida para nós aí. O que é hematologia e o que faz o hematologista? Tá, ok. Bom dia, doutor. Obrigado pelo convite. Então, é uma especialidade que cuida das doenças do sangue e do sistema linfático, né? Então, a gente cuida das anemias, das deficiências, né, da parte de imunidade, plaqueta e também das doenças malignas, né, do sangue, leucemias, linfomas, né, distúrbios de coagulação também a gente cuida. Então, sangue, né? É o médico do sangue que eu falo assim. Médico do sangue. É o médico do sangue. Ajuda bastante. Nós começamos falando, né, sobre a questão da anemia, né? Conversava com a senhora ali antes da gente começar, que quando eu fazia o curso de medicina, eu me lembro de um professor que dizia: anemia não é um termo correto, porque o A significa desprovido de, né? Totalmente. Mas a gente não fica sem sangue, né? A gente fica com sangue enfraquecido. E de uma maneira geral, as pessoas não têm assim realmente muita noção, até porque o sangue está dentro da artéria, da veia, dos capilares. A gente olha para a pessoa e fala assim: esse aí está pálido, está faltando sangue, né? Mas além disso, ninguém se preocupa mais, né? Só quando as coisas começam a se avolumar mesmo, ou então o sangue passa a ser preocupação quando ele vai para fora, é o anormal, né? E então aí, nesses casos, né, as pessoas começam a buscar um esclarecimento. A gente sabe que o nosso organismo, doutora Cristiane, é como se fosse uma usina atômica, né? Nós precisamos de elementos para produzir essa energia. No caso, o oxigênio, os nutrientes. E quem faz isso é o sangue, que é o grande emissário, vamos dizer assim, de toda a necessidade do organismo. E nós não nos preocupamos, de uma maneira geral, com isso. E o que a gente percebe na condição de médico é que a questão mais frequente em termos de doença é a anemia. Vamos pegar aqui na criança. O que causa anemia na criança? Depois eu gostaria que a senhora falasse do adolescente, daquele que está crescendo, e dos idosos. O que causa anemia na criança? O que é anemia? Bom, a anemia, então, essa, na verdade, não é ficar desprovido de sangue, na verdade, é uma deficiência, uma diminuição das células vermelhas que fazem justamente esse serviço de levar oxigênio para os tecidos, para os órgãos, né? Então a gente precisa dessas células e elas estão deficientes, né, na anemia. Então, assim, nessas populações tem as causas específicas, né? Então, na criança, geralmente já tem aquela questão do crescimento também, do consumo de ferro, então a criança já tem uma demanda maior realmente de produção de célula vermelha, porque ela está crescendo. E também, a senhora falou em ferro. O que o ferro tem importância na anemia aí, no caso?
o ferro, na verdade, ele vai ali, né, formar, ajudar, né, ligar ali com a hemoglobina e vai ajudar a levar o oxigênio também para os tecidos, né? Então, o ferro está ali junto na formação da hemoglobina, da célula vermelha ali, para ajudar a carregar o oxigênio para dentro das células, né, e dos tecidos. Então, assim, é essencial o ferro, a manutenção dos níveis de ferro para a produção de célula vermelha. Então, a gente fala que é a matéria-prima ali, assim, principal até, que eu falo assim, na fábrica, na medula óssea ali, que precisa dessa matéria-prima para formar a célula vermelha, para fazer esse serviço. E a criança em crescimento consome muito ferro. Consome muito ferro, porque ela está ali num processo de crescimento, né, e de expansão ali de todo o seu organismo, e precisa de mais célula vermelha, mais oxigênio para né, acompanhar esse crescimento. Isso significa que ela tem que comer bem. Tem que comer bem. Né? E hoje, na verdade, o que a gente nota é, na verdade, a população criança, jovem e adulto, né? Alimentação, né? É o que eu foco muito nos pacientes no consultório, essa questão da alimentação. Então, hoje está todo mundo preferindo, né, processados, né, os alimentos mais cheios de conservantes e esquece do mais natural. Rápidos do preparo. Exatamente. E nem sempre são saudáveis para isso. Nada de nutrientes, né? Então, fica mais fácil dar um biscoitinho, um salgadinho para a criança, exatamente, um miojo, né? E aí você já vê que não é a criança que pega, é o pai, a mãe que prepara, né? Então, assim, pela comodidade, mas são eles que estão fornecendo esses nutrientes para a criança. Induzindo a criança. Enche o carro de besteira, o carrinho do supermercado de bobagem, sim, porque é rápido de preparar, sim, e os nutrientes verdadeiros não são comprometidos. E não é a criança que vai lá ali, né? Ela vai ficar habituada, né, a consumir esse tipo de alimento, e aí para a gente tirar esse hábito da criança é que é complicado. Mãe, veja isso. É importante você que está assistindo, a sua responsabilidade da escolha dos alimentos. Né? O pessoal fala que alimentos frescos, ou seja, as frutas, verduras, legumes, de uma maneira geral, são caros. Não são, não. Se você comparar com esses outros aí, não são. Isso, a sua responsabilidade, não tem jeito de transferir. Doutora, nós temos perguntas de telespectadores. Né? Tem aqui a pergunta da Luciana Magalhães, 46 anos. Ela é do lar. Vamos ver o que ela tem de questão. Meu nome é Luciana, sou de Costa Rica. Doutor Luiz, gostaria de saber como assim, a gente identifica a anemia em crianças, se é só pelo olho, ou tem outro tipo de exame de sangue, que tem como a gente descobrir a anemia na criança quando ela está muito aniquilada, assim, amarelinha. Luciana, muito obrigado pela pergunta, extremamente prática para as mães. Doutora. Não, então, exatamente. Na criança, você esperar que ela tenha os sintomas clínicos de anemia já demora um pouquinho mais, né? Então, ela vai reclamar de cansaço, reclamar que, né? Ela não vai reclamar, ela vai continuar brincando. Então, para detectar anemia na criança, o ideal seria realmente fazer os exames de rotina com o pediatra, né? O hemograma, o pediatra já dosar uma dosagem de ferritina, que é o estoque, o estoque do ferro, né? E então, ficar sempre assim de olho nos exames laboratoriais. Clinicamente, a criança, quando ela já está com a anemia instalada ali, grave, aí realmente você já vai notar que ela já está perdendo o ânimo de brincar, já vai fazer... Dorme muito, né? Já não está rendendo na escola. Então, assim, mas chegando nesse ponto é quando a anemia já está realmente muito intensa. Então, antes disso, né, o ideal seria realmente com o pediatra fazer o acompanhamento regular e ele já pede o hemograma e a dosagem de ferritina para ficar de olho ali no estoque. Né? Principalmente nas crianças que são assim resistentes à alimentação, saudáveis, de comer direitinho, é bom ficar de olho ali em cima nessas dosagens. A mãe tem que estar sempre atenta a isso. A Luciana colocou essa pergunta de forma muito prática. Exatamente. Doutora, e os adolescentes, principalmente as moças, as adolescentes? Sim. Qual é a causa mais frequente de anemia, no caso? A gurizada aí é comida, muitas vezes, né? E a gente se esqueceu de falar aqui, eu acho que é importante lembrar também, a verminose. Sim. Né? A gente quase não fala mais, porque hoje tudo está bem tratado, enfim, água tratada, saneamento básico, enfim, a gente quase não lembra disso, mas não pode se esquecer da verminose. Agora, e o adolescente? A adolescente especificamente? Então, as mulheres, né? E adolescente ali que já começa, né, a questão do ciclo menstrual, do fluxo menstrual, às vezes, que é intenso, já começa a menstruação ali, aí já vem aquele fluxo que incomoda demais, associada a uma alimentação que também não está legal, né, já não está o suficiente, então junta as duas causas e aí as pacientes ficam com anemia.
E o engraçado é que nas pacientes adolescentes, elas geralmente vêm assintomáticas, né? Então, elas não têm sintomas. São pacientes jovens, né? São pacientes que estão ali, ativas, têm o coração bom, aguenta. Então, elas chegam lá, às vezes, com a mãe, que a mãe fala, olha, ela está muito pálida, vamos fazer exame de sangue nela. E elas geralmente não sentem nada, não sentem nada. Para elas está tudo ótimo. Está tudo bem. Está tudo bem. E aí você vai ver, tem um histórico de um fluxo menstrual intenso, né, já desde a menarca, desde o começo da menstruação, já tem um histórico na família, né, a tia, a avó, a mãe, todas têm esse histórico, e aí já tem histórico também de anemia, por falta de ferro na família, então você já sabe que ela já está no caminho já de também seguir de ter anemia ali como companheira dela na vida, né? Mas é o fluxo menstrual. A estatística diz que as mulheres, de uma maneira geral, de 40% a 60% delas têm anemia. É verdade isso? Não? Sim, é verdade. Até mais, eu noto. No consultório, 90% dos pacientes que vêm são mulheres com esse histórico de menstruação em grande volume, desde lá a adolescência. É uma anemia crônica, né? Que elas já são habituadas já. Então, elas chegam para mim e falam, doutora, eu tenho uma anemia que eu já, desde a adolescência, eu trato, ela volta, eu trato, ela volta. Aí, agora, eu estou muito cansada e eu vim aqui procurar. Então, ela já vem já a vida inteira arrastando aquilo. E aí, chega num ponto e fala, não quero mais saber. E aí, vem procurar a gente. E aí, é a questão da menstruação. Além disso, tem um aspecto que as mulheres querem ficar sempre esbeltas, fazem dieta e aí piora a coisa, né? Então, é aquela associação, né? Fluxo menstrual intenso, a mulher já faz, né, já tem aquela perda mensal de ferro, de sangue, e aí junta essa questão alimentar aí de dieta de modinha, de vou tomar ferro, vou engordar, tem muitas que chegam assim, não quero tomar ferro porque eu vou engordar, e esses mitos, né? E a gente tem que ir desmistificando e explicando a importância, né? Isso aqui a doutora está falando é muito importante para você, menina, moça, que está começando a fase menstrual. Na época que a gente estudava isso, né, e sempre a gente mantém, que o fluxo menstrual total tem aí em torno de 70 ml. E cada 2 ml de sangue tem o equivalente a 1 miligrama de ferro. Então a mulher perde por mês em torno de 35 miligramas de ferro. E esse ferro tem que ser reposto pela alimentação. Né? E muitas não comem aquilo que verdadeiramente precisa e vai começando a ter déficit de ferro, vai diminuindo o depósito que a doutora falou. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos, não saia daí, e nós vamos conversar sobre as doenças agora que, quando surge a anemia, o médico e a família e mesmo o paciente tem que ficar preocupado e buscar auxílio. Não saia daí, já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Aqui no estúdio, hoje comigo, a doutora Cristiane Nattori, que é médica hematologista, ela já explicou o que significa isso. E o nosso assunto é anemia. E anemia parece uma coisa assim comum. Ela já disse que no consultório dela tem muita gente com anemia, as mulheres principalmente, por várias razões que ela já comentou e a gente pode até comentar posteriormente. Mas, doutora, nós comentamos da criança e do adolescente. Agora vamos para a faixa etária mais avançada. Vamos falar assim dos idosos, dos velhos de uma maneira geral. Não é comum o indivíduo ter anemia. Quando ele tem anemia, o que pensar, o que fazer e como orientar? No paciente idoso, assim, é uma população mais delicada, que tem várias comorbidades, né? Então, não é só... A anemia ali é um item de todos os problemas de saúde que ele tem, mas já pode realmente comprometer a qualidade de vida dele, né? Então, no paciente idoso, a gente tem que realmente cuidar também da nutrição, então, essa questão da dieta, essa questão
do aporte necessário dos nutrientes para sanar a anemia, mas a gente tem que ficar de olho também nas doenças crônicas que ele tem, que podem também estar desencadeando essa anemia, né? Então, pacientes doentes renais crônicos, né? Então, já tem uma deficiência ali de um hormônio que é produzido ali no rim e já leva há uma deficiência da produção de células do sangue por falta desse hormônio. Então, os doentes renais crônicos têm anemia por conta disso. Às vezes a primeira manifestação da doença renal é a anemia. É anemia, exatamente. Né? Então, a gente tem que ver essa associação também. Sangramento, né? Então, paciente idoso, às vezes ele não dá muita importância, às vezes uns episódios de fezes escurecidas, né? E vai deixando passar. Então, são sangramentos ocultos, assim, que o paciente vai deixando passar e quando vê, é a causa da anemia dele. Então, investigar o trato digestivo nesses pacientes, né? Então, endoscopia, colonoscopia, por conta da incidência de neoplasias, né, no trato digestivo. Então, às vezes, o primeiro sinal de uma doença do trato digestivo, assim, de um tumor, é a anemia. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa população idosa também, essa causa, né? E as próprias disfunções da medula também que acontecem nessa população. Então, eu falo para os pacientes, seu corpo envelhece, sua medula também envelhece. A medula óssea é a fábrica do sangue, ela também vai envelhecendo. Então, ela vai passando a produzir células com defeito, né? Então, as hemácias, ali, as células vermelhas que durariam 15 dias, elas vão durando menos e vai aparecendo uma anemia assim que vai só piorando com o decorrer dos anos por conta do envelhecimento. A fábrica vai perdendo a sua eficiência, né? Então, aí a gente também tem que ficar de olho nesse paciente, porque ele pode, lá para frente, precisar de um suporte transfusional, de transfusões, né? Até para manter uma qualidade de vida boa nesse paciente, porque é cardiopata, né? Já o coração ali não aguenta ficar com uma anemia muito intensa, então a gente tem que ficar às vezes dando suporte de transfusão até nesses pacientes. Então, um paciente idoso é um paciente muito delicado, né? Que tem várias causas ali que podem estar ali na anemia, né? E a gente tem que investigar. Isso que a doutora está falando, nos idosos, é importante, porque são muitas causas. E o fato de você estar desanimado, como falei, tem outros problemas. Então você tem que procurar o seu médico clínico. Aquele médico que resolve, e aí ele encaminha para o hematologista quando for necessário. E aqui, doutor, eu quero apenas dividir depoimentos de prática clínica, né, do dia a dia, isso que a senhora falou sobre a questão dos tumores, né? Eu já vi pessoas jovens morrerem quando não precisavam morrer devido a um tumor do intestino. Sim. E que foi deixando a anemia e vai tratando a anemia e não resolve a anemia, com sulfato ferroso. E lá tinha um tumor que já tinha metástase, já tinha espalhado. E aqui eu conto o depoimento de uma senhora, hoje ela está com 94 anos, mas na época, questão dos 6, 7 anos, com 80 e alguma coisa, ela era minha paciente, é ainda, e ela chegou no consultório, entrou aquela senhora, que eu conhecia já há muito tempo, pálida. Falei, alguma coisa está errada, ela era bem corada e tal. Como é que está? Não, estou sentindo fraqueza e disposição. Fui palpar, tinha uma massa do lado direito, sem sintoma digestivo. Vamos fazer uma colonoscopia, tumor, operada, não precisou fazer nem quimioterapia, porque se detectou na hora, e está viva até hoje com 94 anos. Então é importante o médico também estar atento e o paciente cuidadoso, trazendo para o médico a informação necessária. Nós temos mais uma pergunta, doutora, do José Vieira, de 73 anos, pecuarista. Vamos ver o que ele tem. Doutor Luiz, é verdade que de fígado por anemia? José Vieira, quando eu era pequeno, guri, né, minha avó insistia comigo para comer fígado, bife de fígado, né? E eu comia meio contrariado, embora e algumas vezes quando estava com fome era até gostoso. Mas a gurizada não gosta muito não, viu, José? Mas nós vamos ouvir o que a doutora tem para falar sobre isso. Então, José, é uma pergunta que todo mundo vem no consultório, né? Doutor, se eu comer bastante fígado, melhora a anemia? Olha, pode até melhorar, mas assim, quem que aguenta ficar comendo só fígado, não é verdade? Eu adoro fígado, mas ninguém aguenta. Então, assim, eu falo pro paciente, carne vermelha, né? Carne vermelha no geral, não só fígado. Pode comer fígado também, mas carne vermelha, verduras verdes escuras, né? Então, assim, na verdade, eu friso na carne vermelha porque a gente consegue absorver melhor o ferro, aproveitar melhor o ferro que está na carne vermelha. 90% do ferro que está ali na carne vermelha a gente aproveita.
Dos vegetais, a gente aproveita 10 a 15%. Então, a gente tem que comer muito vegetal. Quer dizer que o vegetariano já tem problema aí. Já. Mas não é regra, né? Eu já conheci vegetarianos que sem anemia, mas eles têm uma alimentação variada, comem grãos, então eles comem assim uma variedade. Complementam, né? Não é aquela dieta só restritiva, não. Eles complementam com outras fontes de ferro, né? Não é impossível. Mas a questão da carne vermelha, eu friso que não tem necessidade de tirar da dieta, assim, essas dietas muito restritivas que falam, vamos tirar proteína, não sei o que, vamos fazer umas coisas doidas aí, tirar carne, não tira. Principalmente mulher menstruando, não faça isso. Não tem que tirar. Não tem que tirar. De forma alguma. De forma alguma, né? E se tirar, tem que pedir orientação do médico para suplementar isso. Exatamente, né? Porque tem esse perigo. No momento ali não vai sentir nada, vai sentir bem, vai sentir disposta, mas com o passar do tempo, é aquela questão, o estoque de ferro vai decaindo e aí os sintomas de anemia vão aparecendo. Porque o estoque de ferro é a primeira coisa que abaixa. O hemograma vai aparecer a alteração depois. Então, a gente olha ali, o hemograma está lindo, maravilhoso, mas quando a gente vai olhar o estoque de ferro, já está lá no nível bem crítico. Isso que a doutora está falando, do estoque de ferro, é a ferritina, que ela chamou a atenção no início. Quer dizer, nós temos lá essa proteína que guarda o ferro e vai liberando conforme a necessidade. A gente comentou que nós somos uma grande usina atômica e o ferro é decisivo na formação da hemoglobina, que a doutora complementou. Então, na verdade, quando nós vamos produzir energia, tudo no universo está ligado à geração de energia. Você entra no seu carro, você liga, a hora que explode a gasolina junto com a faísca, está gerando energia e transforma em movimento. Então, nós temos aí pelo menos 8 tipos de energia diferentes e no organismo a energia química para ser transformada em energia mecânica, né? Energia metabólica e assim por diante. Então, é importante que você esteja atento para não deixar cair esse nível, né, de hemoglobina e principalmente o ferro, que a doutora falou. Quando você perde sangue, você começa a mobilizar o ferro e vai repondo. É o caso das mulheres que sangram constantemente, principalmente da mulher na fase de menopausa, entrando na menopausa, devido aos biomas, enfim, que não é raro acontecer também. Isso é comum no consultório, doutora? Sim, super comum. Então, assim, a gente vê muitas mulheres que já têm um histórico, às vezes, de um fluxo menstrual intenso durante a vida inteira, aí chega naquela época ali, 40, 50 anos, surge um mioma que piora ainda mais o fluxo menstrual. Então, ela já vem assim, esgotada pra gente, fala, doutora, eu não aguento mais, agora tá muito pior. E aí a gente tem que trabalhar junto, né? A gente repondo e trabalhando junto com a resolução da causa, né? Então, junto com o ginecologista, né, para resolver o problema. Porque eu falo para você assim, não adianta nada a gente repor se ainda está tendo o problema da perda, né? Uma torneirinha aberta que a gente fala. Né? Isso que a doutora está colocando é muito importante. Você vê que na Bíblia tem a questão da mulher do fluxo de sangue que fazia 12 anos, né? E os judeus, eles consideram impuro a mulher por ocasião do período menstrual. E essa mulher não podia chegar perto de ninguém, né? E a Bíblia cita que ela chegou por trás de Jesus e falou assim, ela tinha tanta fé que se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar restabelecida. E ela já tinha gasto tudo, né? E hoje nós vemos isso às vezes, as mulheres pálidas, fracas, indispostas, comprometendo inclusive a funcionalidade do coração que a senhora falou, né? Então, é sempre importante você estar atento, cuidar. É uma coisa relativamente simples. A produção de energia sua vai melhorar se você restabelecer a quantidade de ferro e de sangue no seu organismo. Doutora, eu gostaria de, agora mais um pouquinho na área médica, né? Por que que normalmente as doenças crônicas, alguns dizem, por que as doenças crônicas normalmente elas acabam levando à anemia, né? A infecção, a gente vê no dia a dia de hospital, né? O indivíduo com 2, 3 dias de infecção, ele vai para a hemoglobina, lá cai 4, 5 gramas às vezes de hemoglobina. E alguns dizem que é uma estratégia do organismo de esconder a fonte energética do agressor, do processo inflamatório ou da bactéria. É verdade isso, não? Não, é isso. Tem essas, né, essas causas que a gente usa, né, para justificar a anemia nesses pacientes,
Mas eu também falo a questão do consumo também, né? Então, tem doenças crônicas que consomem o paciente também e que demandam do paciente essa produção de célula vermelha, de hemoglobina, que aí realmente vai levando a um esgotamento também, né? A anemia vai aparecendo no decorrer da doença. Às vezes não é nem ali na instalação da doença, no início. Realmente lá, quando a doença já está no estágio avançado, aí a anemia ela se pronuncia mais também. Mas essa aí se confundem os sintomas. Exatamente. Da doença básica e também da anemia. Sim. Aí o que aparecer primeiro, né? Então, se começa a vir o cansaço, você já procura primeiro a gente, né? O hematologista vai, anemia é o meu problema. Mas você vai ver, ele já tem uma doença crônica ali, que já estava instalada já há algum tempo, que não foi diagnosticada, né? E aí ela pode ser realmente a causa da anemia. Então, nós temos ainda 2 minutos e a gente sabe, como a senhora falou, da fábrica do sangue, que é a medula óssea. E às vezes ela fica doente também, né? E às vezes ela é infiltrada, no caso da leucemia. A leucemia é uma distorção celular, inclusive gênica, né, que determina isso. Tem sido frequente, diminuiu a incidência de leucemia em jovens? Como é que está isso? Não diminuiu, infelizmente não, né? Hoje, na verdade, ontem a gente tive até encontro com os meus colegas hematologistas e a gente estava comentando como as doenças hematológicas, elas estão vindo em pacientes mais jovens. Então, doenças que a gente via em pacientes idosos, hoje a gente está vendo que há um rejuvenescimento. Então, os pacientes jovens já estão começando a apresentar os sintomas. A leucemia, na população jovem, nas crianças, enfim, ela é mais comum mesmo. Mas a gente está vendo outras doenças do sangue que estavam reservadas lá para o paciente idoso, 60 anos. Hoje tem pacientes com 40, 30 anos com doença no sangue. Então, a gente está tendo uma mudança de perfil, assim, nos pacientes. A gente está observando na nossa prática. Doutora, nós estamos chegando ao fim e eu quero dizer para você que nos acompanha, nos prestigia, que esse tema é um tema muito amplo, extremamente envolvente, sedutor, né? Desafiador. Mas nós vamos, numa outra oportunidade, convidar também a doutora para a gente falar mais sobre outras situações hematológicas, principalmente em relação à questão da coagulação. Não vai dar tempo, naturalmente. Doutora, Muita coisa. 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, então, a anemia é um quadro, assim, que é super usual, comum, né, que o clínico ali está super habituado a ver no consultório e é o primeiro a ser procurado nesses casos, né. Então, realmente, o que o doutor falou da importância do clínico, né, nesse diagnóstico inicial e no manejo inicial da anemia, né? Então, o paciente procurar o clínico, fazer os seus exames regulares com o clínico e ali ficar atento com a resolução da anemia. Se é uma anemia que não está se resolvendo, às vezes, com uma reposição de ferro, vitamina, que está se arrastando, que está debilitando, procurar o especialista, né, para a gente prosseguir com a investigação por conta das doenças da medula óssea mesmo, que podem estar cometendo aí. Doutora Cristiane, muito obrigado pelas suas explicações, a sua generosidade em participar conosco do nosso programa Tribuna da Saúde. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando. Vejo você no nosso próximo programa. Até lá.